Estes foram os sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Beremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salô, Amoque, Ilquias, Gedaías. Os levitas que foram com eles eram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que eram encarregados dos cânticos de ação de graças. Baque, Buquias e Uni, membros da mesma família que ajudavam durante o culto. Jesua era o pai de Joiaquim, Joiaquim era o pai de Eliasibe, Eliasibe era o pai de Joiada, Joiada era o pai de Jonatas, Jonatas era o pai de Jadua. Os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias que prestavam serviço sob as ordens do sumo sacerdote Joiaquim. Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amazias, Jonatas, chefe da família de Maluque, José, chefe da família de Sebanias, Adna, chefe da família de Arim, Eticai, chefe da família de Meraiote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Gineton, Zicri, chefe da família de Abias, Pitai, chefe das famílias de Moadias e Niamim, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Gedaías, Calai, chefe da família de Salai, Eber, chefe da família de Amoque, Asabias, chefe da família de Ilquias, Natanael, chefe da família de Gedaías. Durante o reinado de Dario, rei da Pérsia, foi feito um histórico dos chefes das famílias dos sacerdotes e levitas nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, todos eles levitas. No livro das crônicas, os nomes dos levitas foram registrados até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Estes eram os chefes dos levitas naquele tempo: Esabias, Serebias e Tesua, filho de Cadmiel. Os que pertenciam à família deles ajudaram durante as cerimônias de louvor e ação de graças, exatamente como Davi, o homem de Deus, havia mandado. Os porteiros encarregados do recolhimento das ofertas nos depósitos, junto aos portões, eram Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube. Esses eram os nomes ativos do templo de Joiaquim, filho de Jesua. Jesua era filho de Josadaque. Nos dias do governador Neemias e quando Esdras era o sacerdote e escriba. Durante a consagração dos muros de Jerusalém, todos os levitas de toda aquela região vieram a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias e tomar parte na alegre festa com ações de graças, ao som de símbolos, saltérios e harpas. Também das aldeias vizinhas de Jerusalém e das aldeias dos netofatitas vieram cantores a Jerusalém. Vieram também de Bet-Gilgal e da região de Geba e de Asmavete, pois os cantores tinham construído suas próprias aldeias ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas consagravam-se a si mesmos. Depois consagravam o povo, os portões e os muros. Eu levei os chefes de Judá para cima do muro e dividi o coro em 2 fileiras compridas que caminhavam em direções contrárias, dando graças enquanto andavam. Um grupo ia para a direita em direção à porta do moturo. Osaías e metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E alguns sacerdotes que tocavam as trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, Jonatas, filho de Semaías, Semaías, filho de Matanias, Matanias, filho de Micaías, Micaías, filho de Zacur, Zacur, filho de Asaf. E os membros do seu grupo de famílias, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Judá e Hanani. Eles usaram os instrumentos musicais prescritos pelo rei Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba,
ia à frente de todos. Chegando à porta da fonte, eles foram em frente e subiram pelos degraus que levava até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e depois voltaram para o muro na porta das águas, que fica a leste. O outro coro, do qual eu fazia parte, seguia em sentido oposto. Passamos pela Torre dos Fornos até a Porta Larga e depois desde a Porta de Efraim até a Porta Velha, passando pela Porta do Peixe e pela Torre de Ananeel. Continuamos até a Porta da Torre dos 100, depois caminhamos até a Porta das Ovelhas e paramos junto à Porta da Guarda. Então os dois coros caminharam em direção do templo de Deus, junto com a metade dos oficiais que estavam no meu grupo. Também havia os seguintes sacerdotes com suas trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, além de Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Eles cantavam em voz alta e bem clara, sob a direção de Jezraías, o regente do coro. Naquele dia, alegre, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus os havia enchido de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria do povo de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquele mesmo dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos, das ofertas movidas, dos dízimos, das ofertas dos primeiros frutos das colheitas. Esses homens recolhiam das lavouras ao redor das cidades as contribuições exigidas pela lei de Moisés. Essas ofertas eram destinadas aos sacerdotes e aos levitas, pois o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas e com o trabalho que faziam no templo. Eles celebravam o serviço do seu Deus e o ritual de purificação. Os cantores e os porteiros ajudavam na adoração a Deus e na direção das cerimônias, conforme era exigido pelas leis de Davi e de seu filho Salomão. Foi nos dias de Davi e de Asaf que começou o costume de ter regentes de coro para dirigir os coros do cântico, de hinos de louvor e de agradecimentos a Deus. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, o povo trazia ofertas todos os dias para os cantores, para os porteiros e para os levitas. Os levitas, por sua vez, separavam uma porção aos descendentes de Arão.